Boa tarde, está começando mais um Visões Populares, trazendo para você, ouvinte, entrevistas exclusivas, produzidas pelo Brasil de Fato MG. A variável de maior concordância é o suporte à alimentação de uma carreira militar é importante. Logo em seguida, o suporte de moradia da carreira militar é importante, com 49% concordando totalmente com o primeiro e 47% concordando totalmente com o segundo. Desses itens, o que aparece lá embaixo, onde a gente tem menos concordância, mais divergência. Trabalhar em uma carreira militar traz felicidade e realização. Só 25% concorda totalmente. Ou seja, não é isso. Não é que eu acho que ali eu vou encontrar alegria, satisfação, a realização dos meus sonhos. Mas é onde eu vou encontrar condições de vida, de mobilidade que sejam mais coerentes com meus anseios para o futuro. Eu sou a Flora Vilela e essa semana o Visões Populares entrevista a professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, a FAI-UFMG, e pesquisadora do Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública e do Núcleo de Pesquisas em Desigualdades Escolares, a Valéria Cristina de Oliveira. Doutora em Sociologia, a Valéria realizou seu pós-doutorado no Centro de Estudos da Metrópole. E foi por lá que ela entrou em contato com o professor Gabriel Feltran. A partir dessa parceria, a Valéria passou a integrar a pesquisa que hoje é tema do nosso Visões Populares. Realizada no âmbito do projeto Becoming or Getting By, a análise comparativa entre as pesquisas realizadas em 2021 e 2025 revelou o crescimento significativo no interesse dos jovens brasileiros por carreiras nas Forças Armadas e na Polícia Militar. Aprofundando a conversa sobre os achados desse estudo, que foi conduzido em uma parceria entre o King's College de Londres, as Universidades Federais do Pernambuco, a UFPE, e de Minas Gerais, a UFMG, e a Science-PO. A professora comenta na nossa entrevista as possíveis explicações e consequências desse fenômeno. Então fica por aqui que a gente volta com a entrevista logo depois da vinheta. Enquanto isso, não se esquece de curtir, compartilhar com quem se interessa pelo tema e comentar por aqui o que você acha desse debate e o que você achou do episódio. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. E aí, então, nosso assunto principal de hoje é um estudo que você fez parte e que indica um crescimento muito significativo no interesse de jovens brasileiros por carreiras nas Forças Armadas e na Polícia Militar. E aí, esse crescimento, então, é relacionado a um estudo nesse mesmo formato que foi realizado em 2021 e que possibilitou, então, essa comparação. Queria abrir essa conversa pedindo para você explicar para a gente como que foram feitos esses estudos, que parcerias que eles envolvem e qual foi a metodologia de análise. Então, a pesquisa ela é coordenada pela professora Andressa Aruska, que hoje é professora do King's College em Londres, de um centro de estudos sobre o Brasil naquela instituição. Ela é brasileira, mas está assediada, fazendo pesquisa sobre o Brasil da Europa, do Reino Unido há algum tempo. E em 2021 ela estava na Universidade de Oxford, quando durante a pandemia de Covid-19 se interessou por esse tema do efeito da pandemia e das consequências da crise econômica que estava se disseminando em função da crise sanitária, dessas consequências para os jovens, principalmente em relação aos efeitos disso para a inserção no mercado de trabalho. Considerando o contexto também que a sociedade estava incluída, né, a nossa sociedade brasileira estava incluída, de um governo que era muito mais próximo de funções militares, onde o presidente era também um egresso de uma carreira militar nas Forças Armadas, a hipótese que ela levantou era de que havia uma tendência dos jovens a se aproximarem dessas carreiras, seja como uma forma de se virar diante das impossibilidades de se inserir de maneira formal no mercado de trabalho, seja por uma proximidade ideológica dessas formações. Então, por isso também inspira o nome do projeto, né, que é Becoming or Getting By, tipo, se tornando ou se virando alguém que seja de carreira militar. Então, essa era a hipótese. Ela trabalhava à época numa parceria com o professor Gabriel Feltran, que era professor da UFSCar e que foi meu supervisor de pós-doc. Então, a partir dele, que era uma pessoa em comum, a gente começou a trabalhar junto. Eu cheguei no projeto ainda em 2021 e foi quando
realizamos essa pesquisa. Depois que a pesquisa foi realizada, chegou também para somar com a gente o professor Dalson Figueiredo, que é da Universidade Federal de Pernambuco, da Ciência Política. E aí a gente construiu esse grupo que hoje, em 2025, no final do ano passado, realizou o segundo estudo. A pesquisa é uma pesquisa amostral, ela tem uma amostragem por cotas, que é muito parecido com as amostras de pesquisas eleitorais, de jovens com idade entre 18 e 26 anos no Brasil. Foram 2.055 na primeira onda e 2.032 agora, nessa segunda coleta. As entrevistas são realizadas por telefone, de maneira a serem representativas da juventude no país. Então tem um equilíbrio por sexo, gênero, né, ou pelo menos sexo, que é o que a gente consegue coletar, de uma composição que representa, nos termos da classe socioeconômica, uma distribuição parecida com a população brasileira e com também um equilíbrio entre as regiões do Brasil, uma proporção que também se assemelha à distribuição da proporção do país em relação à distribuição regional. Então, essa pesquisa ela é realizada dessa forma, a partir dessa metodologia quantitativa, com um questionário que tem itens fechados, as questões são fechadas, em que outras coisas, além do interesse dos jovens por carreiras militares, a gente também faz questões socioeconômicas, sociodemográficas, outras relacionadas às atitudes, aos valores, escolaridade dos pais, enfim, uma série de questões. Pois é, Valéria. E aí, enfim, uma coisa que chamou a atenção aí, dando uma olhada nessa pesquisa, né, que apesar das diferenças, o estudo mostra um crescimento no interesse por essas carreiras, seja nas Forças Armadas ou nas polícias, em quase todos os grupos analisados que você trouxe na primeira pergunta, que são muito diversos, né? Homens, mulheres, brancos, pretos, pardos, indígenas e vários outros recortes de escolaridade, de religião, apresentaram todos esse aumento. E aí, queria que você trouxesse pra gente, socialmente, o que isso indica para nós e se existe uma correlação com uma presença de uma juventude mais conservadora, de maneira geral, independentemente dos recortes. Eu acho que essa é uma pergunta excelente, porque o primeiro trabalho, ele já tem uma publicação, porque é isso, a gente lança a pesquisa como um relatório que é muito descritivo, que vai fazer algumas associações, mas ainda é uma exploração dos possíveis resultados. Mas o primeiro de 2021 já tem um paper, um artigo aprovado, publicado num periódico, em que a gente tentou reunir diferentes variáveis, aspectos associados a esse interesse e dizer algo. Quando eu coloco tudo isso junto, o que ainda conta para explicar o interesse do jovem por seguir carreiras militares? Ele ser homem ou mulher, ele ser de qual região do Brasil, os pais terem mais escolaridade, menos escolaridade, ele ser mais conservador, menos conservador, ele ser alguém que estuda e trabalha ou não, ele ser um jovem que é mais simpático às carreiras militares, isso é óbvio, né? Mais simpático às carreiras militares, a gente já imaginava, mas uma série de outros aspectos, a raça desse jovem. Então a gente coloca todos esses fatores para tentar explicar o interesse dos jovens por seguir essas carreiras. Quando a gente fala de carreiras militares, é importante destacar para os nossos ouvintes que temos duas perguntas, uma para perguntar se ele se interessaria, se ele já pensou e consideraria ir para as Forças Armadas, e quando eu falo de Forças Armadas, falo de Exército, de Marinha e de Aeronáutica, e uma outra pergunta em que a gente repete a mesma questão a respeito da Polícia Militar. Então, quando eu falo carreiras militares no sentido amplo, eu estou considerando os dois tipos, nas Forças Armadas e na Polícia Militar, como sendo a instituição de segurança pública que mais se aproxima constitucionalmente, inclusive, das Forças Armadas. Então a gente colocou todas essas variáveis para juntas tentarem explicar esse interesse em modelos estatísticos que vão aí combinar diferentes perfis e falar, olha, a chance de a gente encontrar alguém interessado em carreiras militares com essas características é tanto. E o que chamou a nossa atenção é que quando eu coloco todas essas variáveis juntas para explicar esse interesse, duas coisas se destacam. A escolaridade dos pais, que a gente usa como uma medida indicadora do nível socioeconômico da família. Então, quanto maior a escolaridade dos pais, em geral, menor o interesse desses jovens por seguir carreiras militares. Ou seja, tem uma questão econômica de fundo. Uma pergunta que nós fizemos naquela primeira rodada também, que agora acho que nem continuou no questionário, mas era sobre se ele entendia que a Covid tinha afetado em sua entrada no mercado de trabalho. Essa pergunta era uma pergunta importante também. Então, aspectos econômicos estavam colocados. Contudo, há questões no nosso instrumento de coleta de dados a respeito de posturas conservadoras, ou seja, se ele é um jovem que se sente mais próximo de valores como homens trabalham
mulheres ficam em casa cuidando das crianças. Esse tipo de posição, temos um índice que combina diferentes dessas respostas, e o que aparecia lá era que quanto mais o jovem pontuava nessas perguntas, maior o seu interesse por essas carreiras. A ponto de que aqueles que, mesmo entre aqueles com mais alta escolaridade, se ele era alguém que também era muito conservador, ele continuava tendo um interesse maior por seguir essas carreiras. Então, o que a gente observou desde a primeira onda, e que agora nos estudos, nas análises exploratórias que a gente tem feito desse segundo banco de dados, a gente continua observando, é que é uma combinação de uma necessidade, de uma demanda material, econômica, com uma posição mais conservadora. Do ponto de vista material, essa nova versão, ela traz, por exemplo, uma questão muito interessante, que é o interesse, a disposição dele pelo empreendedorismo, por seguir trajetórias que sejam distantes de um serviço público, com horários rígidos, da carteira assinada. E o que a gente percebe é que esse percentual também é alto, ou seja, e tem um grupo que converge. Então tem um tipo de jovem que se dispõe tanto a fazer concursos para seguir essas carreiras que são muito hierárquicas, estruturadas, com disciplina como sendo uma marca, tudo isso que é contrário ao empreendedorismo, e ao mesmo tempo ele se sente à vontade para dizer que ele também se interessa por uma carreira mais flexível. Então, acho que do ponto de vista econômico, essa é uma aposta. A gente acredita que isso continua valendo, e esse dado do empreendedorismo ele também mostra isso. E, por outro lado, continua existindo essa maior associação com as posições mais conservadoras. Acho que as duas coisas elas se combinam para explicar um pouco como é que esse resultado ele se apresenta. Agora, quando a gente olha o crescimento, aí a gente ainda tem apostas, né? Não dá para dizer que a gente já está cravando o que explica o crescimento. Eu acho que temos passado ao longo dos últimos anos no Brasil por uma cada vez mais popularização da discussão sobre essas carreiras, e até uma polarização também, ora como uma parcela da população muito simpática, outra muito menos simpática. Isso, as pessoas não vão passar ilesas a essa discussão, né? Não dá para dizer que a população brasileira confia cada vez mais nessas instituições. Temos pesquisas internacionais, como, por exemplo, o LAPOP, que é uma pesquisa que faz coleta de dados sobre confiança institucional, e que tem mostrado que o Brasil, nessa pesquisa, ao longo dos anos, ele teve um crescimento da confiança nas Forças Armadas, mas nas últimas 2 edições essa confiança ela diminuiu, 19 para 23. Então, isso explica em parte, mas não explica tudo. A gente tem uma popularização das Forças Armadas, da segurança pública, do debate sobre segurança pública como um debate presente na sociedade. Então, é claro, isso explica que, eventualmente, um jovem, uma pessoa que na mesma idade antes ouvia muito pouco falar sobre essas carreiras, hoje tem ouvido falar cada vez mais. Mas, por outro lado, temos tido menos oportunidades também de boas carreiras, boas funções no serviço público, né? Os concursos, eles não param tão bem. Do ponto de vista do custo-benefício, as carreiras militares, elas são, em alguns estados, a Polícia Militar acaba sendo uma das melhores, porque você investe a escolaridade, o nível mínimo de escolaridade ele vai aumentando, cada vez maior o número de instituições de polícias que demandam o nível superior, mas ainda assim é mais aberto, né? As chances de mobilidade parecem ser maiores nessas carreiras do que em outras carreiras. Por isso a gente sempre trouxe a Polícia Militar, porque ela é mais popular do que as demais. Então eu acho que tem um pouco desse conjunto de fatores aí explicando. Perfeito, Valéria. E aí, enfim, você trouxe um pouco, mas uma outra correlação pensando nessa questão mais econômica e pensando na situação econômica do Brasil, né? Você comentou também no início da entrevista, a gente teve, por conta da pandemia de Covid-19, um declínio econômico que aconteceu a partir de crises que vieram antes. No caso do Brasil, a gente já estava passando um processo de crise econômica e a Covid veio nesse contexto, né? Mas, por conta disso, é comum que os jovens menos especializados, mais inexperientes no mercado de trabalho, tivessem e ainda tenham um pouco de dificuldade para conseguir um emprego. Só que nesse cenário, inclusive você trouxe, né, as carreiras militares parecem mais atrativas porque elas têm um recrutamento especificamente de pessoas jovens muito, muito amplo, mas por um outro lado a gente tem uma melhora no Brasil
pelo menos em dados do índice econômico. O desemprego caiu também nos últimos 4 anos, e ainda assim a gente vê esse aumento no interesse das carreiras, né? Queria que você trouxesse um pouco desse debate pra gente, como que explica essa disparidade da questão econômica dos dados com o que se apresenta aí do que a juventude está querendo. Eu acho que aí eu vou te trazer muito mais apostas, né? A gente ainda está tentando descobrir os motivos, as razões, mas eu acho que essa sensação de que os indicadores econômicos, eles melhoram, mas não necessariamente são sentidos pela população da mesma maneira, tem bastante a ver com a mudança da estrutura do mercado de trabalho e do modo como a juventude vê o trabalho. O que é interessante, qual tipo de carreira qual tipo de vínculo que me interessa, né? Ele tem que ter, quais são as características desse trabalho? Eu acho que a renda, ela é um fator essencial, a gente não pode desconsiderar, mas deve haver uma curva meio ótima entre o custo-benefício de se vincular a uma carreira que te demanda uma dedicação exclusiva, que é o que acontece no caso de um concurso público como esse. Então, se a gente precisasse comparar a popularidade desses concursos em carreiras militares com a de outros concursos, talvez eles continuem ganhando e até aumentando, o interesse por eles até aumente, porque eles ainda, o custo-benefício deles ainda é mais positivo, né? Quando a gente coloca na balança, ainda é melhor se dedicar, ainda que seja para se dedicar a uma instituição que vai demandar que eu tenha uma dedicação exclusiva, ela me oferece outras possibilidades que também são muito valiosas, e a gente vê isso na pesquisa porque tem algumas questões a respeito disso, a respeito do plano de carreira, da estabilidade, das possibilidades de você entrar em planos de financiamento de imóveis, de habitação. Então, eu acredito que essa é uma questão. Essa carreira formal e estável no serviço público, como essas que são oferecidas pelas carreiras militares, elas se destacam em relação a outras possibilidades de formalização. Por quê? E aí, por que isso talvez não se reflita, o interesse por elas cresce, ainda que em um contexto de melhora dos indicadores econômicos, e mesmo com melhora dos indicadores econômicos, esse interesse não se reflete no interesse por outras carreiras, porque as oportunidades, as posições de trabalho que se abrem, talvez não sejam tão atrativas quanto essas são representadas por essas carreiras, né? Em termos de concurso público, a gente geralmente não tem equivalentes, por exemplo, a docência, ela talvez seja nos estados que está numa posição parecida, mas tem uma série de outros fatores que faz com que seja uma carreira que tem sido vista como cada vez mais desafiadora, seja pelas relações interpessoais, pelas dificuldades de convivência na escola, tudo isso parece, pelas questões de infraestrutura, tudo isso parece não jogar a favor dessa formação. Por outro lado, temos poucas outras possibilidades de carreiras para um grupo ali menos especializado, que é esse da juventude ainda pouco formada. E no mercado formal, mas que não é o formal do serviço público, as posições não pagam tanto. Então, eu acho que diante de um certo cálculo, uma certa leitura do contexto do cenário, o que interessa eu deixo de valorizar uma vertente, uma lógica mais empreendedora a troco de quê? Talvez a troco de algo que seja realmente estável, que realmente retorne respeito, autoridade, e não necessariamente para uma posição de trabalho que vai me demandar muitas horas, uma dedicação aí de 40 horas, a discussão sobre escala 6x1 está colocada, né? Que vai me demandar muitas horas de trabalho e com retorno financeiro e de tempo pequeno. Eu acho que essa conta pode explicar um pouco dessa percepção ou dessa ideia de que tem um desarranjo entre essa lógica de melhora econômica por um lado e por outras pessoas valorizando empreendedorismo e, ao mesmo tempo, uma carreira tão fixa, né, tão estruturada quanto a das Forças Armadas ou da Polícia. Tá certo. E aí, enfim, entre os grupos analisados, também aparece que os jovens evangélicos apresentam maiores níveis proporcionais de interesse em 2025. Aí são 61,5% que demonstraram disposição para seguir essas carreiras nas Forças Armadas e 49,3% na Polícia Militar. Embora também vocês tragam que outras religiosidades também têm apresentado aumento, né? Aí eu acho que um outro fator interessante que talvez compõe essa discussão é que os jovens também aparecem
aparecem como, ainda que interessados nessas carreiras, se dizendo muito satisfeitos com a vida que eles têm hoje. E aí, nesse sentido, queria que você trouxesse pra gente se a escolha dessas carreiras se relaciona de alguma forma com pertencimento ou com satisfação para esses jovens e como que a religião influencia nesse sentido, assim, dessa carreira significar isso, assim. Eu acho que a religião, ela é um elemento interessante porque ela também se aproxima, principalmente entre os evangélicos e os católicos, né? O cristianismo, ele, de certa maneira, se aproxima um pouco mais dessas visões mais conservadoras. Então, a gente poderia seguir uma explicação que vai nesse caminho, né? Nessa direção, de tentar falar assim, olha, se a gente tem uma maior proximidade dessas visões mais conservadoras com o interesse nas carreiras militares, a gente também podia explicar isso pelo caminho da religião. Mas eu realmente não acho que seja um dos fatores mais significativos. Eu acho que as diferenças entre as diferentes religiões, as distintas religiões, não é tão grande a ponto de explicar por essa via esse maior interesse. Porque é isso, como a gente está olhando para... Quando eu olho para gráficos como esse que a gente compartilha, que são de análise assim, de duas medidas, só de duas variáveis, a gente tem uma série de outras coisas que ajudam a explicar as características aquele cruzamento, aquele perfil. E eu acho que a religião, ela aparece aí como sendo algo que concentra maior interesse porque ela se relaciona com uma postura mais conservadora. E não necessariamente pela religiosidade, assim, com a postura, com essa satisfação em relação à vida. Então, eu iria mais por esse caminho, de existir uma associação com uma lógica mais ou menos conservadora, e por conta disso, talvez ela nem se sustente como uma grande explicação se a gente colocasse em diálogo essas duas variáveis. Será que um jovem sem religião, mas que é tão conservador quanto o outro religioso, ele também não teria um interesse maior? Eu acredito que talvez sim. Não apostaria tanto nisso. Agora, tem uma variável que é importante e que eu não falei dela antes, que é uma pergunta que a gente também faz. A gente faz essas duas perguntas, se ele está estudando, se ele está trabalhando. Então, a gente consegue compor o perfil nem, né? O perfil daquele que nem estuda e que nem trabalha. E o que a gente observa é que esse que nem estuda e nem trabalha, em geral, tem menos interesse por essas carreiras. O que para a gente pode parecer um pouco estranho, mas eu acredito que tem na pessoa que se interessa por esse tipo de carreira algum tipo de mobilização ou disposição para estudar, sabe que é um concurso público, sabe que vai ser preciso concorrer com outros perfis. Então, talvez isso ajude a explicar um pouco de por que é que esse perfil que não estuda e nem trabalha acaba sendo um perfil menos atraído para essas carreiras militares, ainda que haja também o nível socioeconômico, a escolaridade dos pais como uma variável explicativa correlacionada. Então, assim, são muitas as possibilidades, né? A gente vai... Um próximo passo importante da pesquisa é fazer estudos qualitativos para a gente entender um pouco mais daqueles que se interessam por essas carreiras, dos motivos que eles apontam, porque a gente aqui está fazendo... Eles respondem várias coisas, a gente está tentando, do ponto de vista estatístico, matemático, fazer as correlações, as associações, mas vai ser legal ouvir os jovens e saber um pouco de como é que eles constroem esse interesse por esse tipo de carreira. Espera um momentinho que a gente já volta para continuar essa conversa. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Tá certo. E aí, abrindo um diálogo com o debate sobre segurança pública de maneira mais geral, uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com o Datafolha, que foi divulgada ontem, domingo, indicou que o medo da violência alterou a rotina de 57% dos brasileiros no último ano. E aí, quase 97% dos entrevistados também falam que tem medo de pelo menos uma situação de violência no seu dia a dia, assim. Se a gente pensar na última década no Brasil, a questão da segurança pública, ela passou a ser considerada um problema muito fundamental, né? Inclusive aparece no ano eleitoral como um dos principais desafios aí para o Estado. Além disso, a segurança ganhou uma visibilidade pública. A gente passou aí por questões, por uma chacina no ano passado que tomou o mundo em fotos, né? Enfim, então, que trouxe esse debate muito, muito presente na nossa história recente. E aí, enfim, especialistas, público geral, todo mundo envolvido. Por outro lado, a gente tem um conhecimento meio senso comum também, que as polícias, que os entes de segurança do Brasil são os que mais matam, mas são os que mais morrem, que mais enfrentam violência também, né? E aí, com tudo isso, queria que você trouxesse pra gente como que esse cenário, na sua opinião, pode impactar a procura por esse tipo de carreira, né?
porque a gente tem dois pesos aí muito grandes, tanto da sua própria segurança quanto da importância que isso é tido no nosso cotidiano, né? Mas, de maneira geral, como que isso influencia também o dia a dia da juventude nos grandes centros? Vai para além da pesquisa, talvez, um pouco. Mas eu posso falar um pouco sobre isso, sim. Eu acho que essa questão, ela é das mais graves que a gente tem, né? Principalmente se a gente toma como referência os jovens negros residentes em periferias, em áreas pobres da cidade. Esses são as principais vítimas dessa violência policial que se apresenta de várias maneiras, né? Na abordagem policial no cotidiano, nas operações policiais, nas áreas onde você tem atuação de grupos armados. Em todos esses cenários, essa população que a gente está conversando aqui é a população alvo, infelizmente. Contudo, a gente não está exatamente saindo da pesquisa, mas a gente pode voltar um pouco até nas origens da pesquisa. Quando a professora Andressa chamou e convidou o professor Gabriel Feltran para participar da pesquisa, do estudo, Gabriel e foi assim que a gente se encontrou quando eu fui fazer pós-doc em São Paulo. Era uma pesquisa quali e quanti, mas era uma pesquisa de campo em uma área de favela que eu estava propondo. E ele já fazia, àquela época, pesquisa etnográfica há anos na Zona Leste de São Paulo, pesquisa essa que rendeu muito, muito trabalho, muita publicação, muitos livros. Agora um dos livros dele falando sobre o PCC e a relação, o modo como ele está colocado nessas periferias, foi indicado pela Folha como um dos livros de não ficção que a gente precisa ler para entender o Brasil. É um dos entrevistados no documentário da Globo agora sobre territórios armados. Então, uma coisa que o Gabriel chamou a atenção de Gabriel para essa pesquisa aqui é que ele já percebia isso na periferia onde ele fazia pesquisa. Então, era uma área extremamente onde a violência institucional, violência policial, ela atingia jovens, atingia os jovens negros, atingia os jovens pobres, mas ainda assim, que havia muitos deles que queriam seguir carreiras militares. Eles viam essas carreiras como sendo uma possibilidade de mudança, de mobilidade social. E isso há tempos. A gente começou a pesquisa em 2021, ele faz pesquisa nessa mesma área desde o princípio dos anos 2000. Então, eu não acho que são coisas antagônicas, porque se você é um jovem da periferia que observa que esse ator, essa busca por reconhecimento, por ser visto pela sociedade, pela comunidade, como que alguém que tem valor, alguém que produz, faz algo que é legítimo e, claro, com uma expressão da masculinidade que é muito próxima, né, de uma lógica de força, virilidade em alguma medida, não parece muito contraditório imaginar que nesse mesmo espaço a gente também floresça o interesse por esse tipo de carreira. Some-se a isso o fato de que ali a gente tem uma dificuldade muito grande de pensar em possibilidades, em boas possibilidades de trabalho que remunerem, que garantam uma vida digna, que garantem um tempo de lazer. Para mim, está posto que em algumas situações essa pode ser vista como uma carreira possível. É como se fosse possível fazer uma distinção. Não, eu vou me comportar bem, eu vou estar dentro de uma instituição que vai me proteger, eu vou ser uma pessoa que não vou produzir esse tipo de violência, ainda que em alguma medida também produza. Porque, como você bem disse, né, quem mata e morre são esses policiais, eles também morrem muito, e os praças são os que morrem muito, que em geral são esses jovens que entraram há pouco tempo, também vêm de famílias de baixo nível socioeconômico, mas ainda assim eles encontram dentro dessa instituição um modelo, uma forma de mobilidade social que não é frequente em outros campos, que não tá aberta em outras instituições. Que essa questão da polícia e da relação que eles têm com raça e com a violência que eles praticam, com o racismo institucional, que eu acho que é um aspecto que se liga muito a esse da violência que você perguntou, é muito curioso, porque a gente participava de um grupo de trabalho sobre racismo institucional, né, violência policial, racismo e instituições no âmbito do Ministério Público aqui em Minas Gerais. E eu me lembro de estar participando de uma reunião, era um comandante da polícia, ele estava no nível intermediário, né? Claro, era um oficial e ele estava acompanhado de alguém de um nível mais baixo, que era uma pessoa negra. E os dois muito enfaticamente diziam, não, como que a gente pode dizer que a polícia militar é uma instituição racista, se ela é uma instituição tão negra. Uma das instituições no serviço público com maior proporção de profissionais negros. E ele não mente. É verdade.
Então, só que é diferente. Uma coisa é reconhecer que o trabalho, quem é visto como elemento suspeito é uma pessoa negra e uma pessoa pobre, depois que você faz parte da instituição, né? E outra é ser essa pessoa em algum momento. Então, eu acho que esse imaginário da população e do jovem a respeito do que é a segurança pública se forma nesse caldeirão aí, nesse caldo de cultura da sociedade que coloca essas carreiras como sendo, ora, aqueles profissionais que vão e podem promover algum tipo de agressão contra você porque você está no lugar errado na hora errada, mas também como aqueles que têm um plano de carreira bacana, que tem um suporte de moradia, que vão poder serem reconhecidos, né, que têm orgulho de estar dentro da instituição. Então, eu acho que é nesse cenário que esses interesses eles vão se construindo. Perfeito, professora. E aí, enfim, também ampliando o debate para outros lugares, né, a partir da pesquisa, recentemente a gente teve, pela primeira vez no nosso país, a condenação de uma cúpula militar por tentativa de golpe de Estado. Nesse processo foi muito publicizado todo o esquema que envolveu vários militares que tentava atacar, deslegitimar nossa democracia, inclusive o fato de que chegou a um planejamento de assassinato do presidente eleito, enfim, que culminou na tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023, que foi amplamente vista, tem imagens muito fortes e que circularam muito entre a gente, né? Por outro lado, a pesquisa segue demonstrando esse crescimento por carreiras militares, que foram colocadas nesse lugar de muito responsáveis por esse processo, enfim, embora a alta cúpula, né? Mas muito responsáveis por esse processo golpista. E aí queria entender de você como que você avalia que impacto que tem esse cenário golpista nesse interesse. Se teve impacto, você acha que isso faz parte do debate? Eu não sei, eu não acho que faça de maneira... Eu acho que tem uma visão muito mais instrumental do que é o meu futuro e do que por onde é que eu vou seguir, do que necessariamente uma leitura de que essas instituições elas são mais ou menos golpistas. Eu acho que tem um exemplo interessante disso, como em alguns cenários a gente vê, e aí eu agora falando mais da educação, né? Eu vinha falando agora como alguém da sociologia lá da violência, agora eu vou falar um pouquinho da educação. Não são raros os casos de profissionais da educação que são favoráveis à militarização de escolas, mesmo reconhecendo os efeitos nocivos de uma lógica pouco democrática dentro de uma instituição escolar, às vezes até para o próprio trabalho. Contudo, considerando o modo como essas instituições, esse tipo de modelo é lido como sendo importante para a disciplina dentro da escola, a gente pode encontrar apoios vindo de lugares onde a gente não imaginava. Então, eu acredito que é... Por quê? Porque tem uma percepção de que a escola... eu vi isso em alguns contextos de pesquisa, né? O professor fala, não, aqui a gente sabe tanto que em disciplina que não me surpreende que uma colega apoie esse tipo de intervenção. Mais que isso, vou te falar de um outro lugar de pesquisa também, e aí a gente tem trabalhos publicados falando disso. Quando você conversa com os gestores sobre como que eles administram os problemas de violência, os problemas de convivência na escola, são muitos os casos de indicação de que chamam a polícia para coisas que são absolutamente disciplinares, que não são questões de segurança pública, mesmo que já seja extremamente conhecido o fato de que a polícia atua de uma forma violenta, agressiva, principalmente contra jovens em espaços de periferia. Não estou dizendo que isso acontece sempre, e eu tenho muito respeito pela instituição, pelos profissionais da área, mas o senso comum te levaria a pensar nisso. Eu sou professor, sou diretor de uma escola numa favela. Aconteceu uma indisciplina um caso de indisciplina, eu vou chamar a polícia, isso tem muitas chances de se tornar um caso de violência praticada contra esse jovem dentro ou nos arredores da instituição. Contudo, se tem uma leitura tão forte de que eu não tenho o que fazer, um cansaço, um certo mal-estar em relação às condutas, aos comportamentos, que isso acaba virando uma possibilidade. Então, de novo, ainda que haja essa percepção de que esse tipo de coisa acontece e que a população ela não é como outras pesquisas aí de opinião já mostraram, favoráveis ao golpe, favoráveis a tudo que ocorreu em 8 de janeiro e antes, ainda assim eu não acho que isso seja um impedimento para que a gente encontre jovens que considerem essas carreiras como uma possibilidade de mobilidade social e econômica. Eu estou aqui diante do gráfico, um gráfico que não está nesse press release, mas é uma descrição dos itens a respeito são frases a respeito das carreiras militares, né?
E aí, a variável de maior concordância é o suporte à alimentação de uma carreira militar é importante. Logo em seguida, o suporte de moradia da carreira militar é importante, com 49% concordando totalmente com o primeiro e 47% concordando totalmente com o segundo. Desses itens, o que aparece lá embaixo, onde a gente tem menos concordância, mais divergência, trabalhar em uma carreira militar traz felicidade e realização. Só 25% concorda totalmente. Ou seja, não é isso. Não é que eu acho que ali eu vou encontrar alegria, satisfação, a realização dos meus sonhos, mas é onde eu vou encontrar condições de vida, de mobilidade que sejam mais coerentes com meus anseios para o futuro. E basta ver que e aí, agora as carreiras elas estão cada vez mais valorizadas, né? Você é jovem, mas deve ter ouvido falar como ao longo dos anos a Polícia Militar se tornou uma instituição com um plano de carreira excelente. Teve uma greve nos anos 90 que foi essencial para que houvesse uma reformulação do plano de carreira da instituição, e a partir daí é muito claro quais são os passos para que alguém que entra ali como soldado, ele vá galgando, e é uma questão de tempo, né? É muito transparente como é que se dá, e é uma carreira que desde o começo presta e oferece apoio de saúde, um plano de saúde de qualidade, um hospital próprio, tudo isso é muito visto no bairro, né? Ah, não, o meu colega mora aqui também, mas o pai dele é da Polícia Militar, então ele não está no SUS, ele está em outra, ele tem um hospital, ele tem um plano de saúde melhor. Eu acho que isso tudo vai ali participando desse mesmo imaginário, junto com todos esses outros fatores. Eu não estou dizendo que nada de ser desconsiderado, por isso que a gente está aí tentando entender como que essas coisas elas vão se alterando e se combinando para gerar esse interesse crescente. Mas eu repito, elas são dá mais trabalho para a gente porque elas não são exatamente contraditórias, porque tudo isso compõe um processo de escolha como esse. Tá certo, Valéria. E aí, assim, para pensar mais nas consequências disso do que nas causas um pouco, e enfim, para fechar nossa entrevista, queria entender, na sua opinião, o que essa pesquisa pode dizer para a gente, no geral, sobre o Estado democrático de direito no Brasil e sobre a legitimidade que a democracia passa a ter, assim, uma vez que ainda que isso não esteja diretamente, são carreiras ligadas à força, à contenção do Estado pela força, né? Então, como que a democracia perde legitimidade enquanto um modelo político para os jovens? Qual que é a influência que a situação econômica e social também tem nessa legitimidade e nessa busca por essas carreiras? Olha, então, eu acredito que aí a gente tem talvez uma oportunidade, né? O resultado dessa pesquisa ele pode ser lido, a gente pode ler o copo meio cheio ou pode ler o copo meio vazio. Eu acho que tem uma coisa bem interessante como oportunidade, que é a seguinte: se ele se interessa por empreendedorismo, ele não acha que a carreira militar é o lugar de ser feliz e de se realizar, se ele está vendo esse tipo de saída como uma saída economicamente importante, se ele tiver outras saídas econômicas tão interessantes quanto, ele vai seguir essas outras saídas. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Eu acredito que quanto mais possibilidades o jovem tiver, melhor. E que todas elas sejam possibilidades que garantam para ele vida boa, vida com dignidade, vida plena, moradia, alimentação, salário, tempo de descanso, tudo isso é importante. Então, se a gente tivesse aí uma cartela, um portfólio com mais carreiras conhecidas, valorizadas, eu tenho certeza que talvez a gente não tivesse um percentual tão elevado de interesse por essas instituições. Então, acho que esse é um primeiro para casa para a gente, pensar em como é que o trabalho, a gente precisa talvez retomar a preocupação com o tema do trabalho, né? Não só para dizer que é da relação entre formação e trabalho, e formação, escolarização, se manter na escola, se manter os jovens em formação, isso são coisas importantes e eu acho que essa pesquisa reflete isso de uma maneira. Do outro lado, eu acho que a gente tem que pensar no seguinte: esses jovens, eles são jovens que hoje veem essas instituições como uma porta de entrada para uma mobilidade social, mas a gente sabe que o processo de formação nessas carreiras, ele é um processo de formação intenso, duro e que direciona o comportamento, a conduta para uma forma específica de relação com a sociedade, né? De uma lógica que é distante, eventualmente muito militarizada no sentido de segurança nacional, muito mais que de segurança pública, né? Muito menos de prevenção e muito mais de defesa. E eu acredito que o que a gente tem aqui é um perfil específico que vai se direcionar
por conta de uma proximidade ideológica com esse tipo de modelo. Então aí a gente vê que a instituição ela transforma, ela constrói um modelo de ser e de estar no mundo, uma visão em relação ao mundo, mas ela também, essa formação, ela se desenvolve também num terreno que pode, em alguns casos, ser bastante fértil para isso. Porque se já alguém tem uma posição mais conservadora, ele facilmente vai aderir a esses ideais. Mas tem um outro grupo que não, que está ali em função da necessidade, do modo como aquela carreira ela se coloca como uma oportunidade. Então, o processo de formação, ele pode ser também uma oportunidade de construir um modelo de segurança pública, de atuação das Forças Armadas, que seja mais próximo de uma lógica de segurança pública em que a gente não está o tempo inteiro em guerra, né? Que a gente não está o tempo inteiro em conflito. O processo de formação ele é um processo importante, não tá tudo perdido. Não é todo mundo que entra lá que está entendendo que a gente precisa viver no estado de guerra permanente. Então, por um lado, eu acho que tem um para casa para pensar a lógica produtiva no país, como é que a gente vai conseguir oportunizar formação. Eu acho que a gente vem aí um foco da política pública hoje no ensino médio, de pensar estratégias de escolarização no acesso ao ensino superior, são todas formas importantes de pensar nisso, para que essas carreiras sejam uma, entre outras muitas possibilidades, e por outro lado, não deixar a atenção à formação desses profissionais, como sendo, na formação inicial desses profissionais, como sendo um lugar onde a gente talvez ainda tenha algum tipo de oportunidade, né? Enfim, é um desafio, porque eu acho que se gastou muito dinheiro em algum momento com formação de profissionais da defesa e das forças da segurança pública, e não necessariamente a gente teve o retorno que esperava, mas eu não acho que também seja o caso de abandonar essa frente de trabalho. Acho que a gente podia caminhar por aí. Nossa conversa foi boa, mas o Visões Populares de hoje fica por aqui. A gente agradece muito a participação da professora Valéria e na próxima semana tem mais entrevistas exclusivas e reflexões que transformam. Como você já sabe, às quartas-feiras no canal do Visões Populares no Spotify, na Rádio Autêntica Favela FM, no site ou no canal do Brasil de Fato MG no YouTube. Se você está ouvindo a gente agora pelo Spotify ou pelo YouTube, comenta por aqui o que você achou desse episódio. Não se esqueça também de compartilhar essa entrevista com quem se interessa, com os amigos, com a família e dar 5 estrelas para o podcast. Se você está ouvindo a gente agora pela rádio, perdeu algum pedaço do episódio, quer ouvir de novo ou quer compartilhar com alguém, é só buscar Visões Populares lá no YouTube ou no Spotify. Acompanhe o Brasil de Fato MG nas redes sociais para você não perder nenhuma novidade. E até lá! Se encerra aqui o Visões Populares, análises e reflexões sobre os temas que impactam o nosso dia a dia.